Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o Haroldo Machado, neste canal de luz do Lar Espírita Mãos Amigas, com o objetivo de trazer algumas reflexões, de tecer alguns comentários em torno dos acontecimentos que o mês de dezembro nos convida a refletir. O mês em que se marca o aniversário do nosso Mestre Jesus, comemorado pelo Natal, e o Ano Novo. Um mês diferente, aonde nós, de uma forma ou de outra, ficamos um pouco mais introspectivo, refletivo, que fazemos uma retrospectiva do nosso ano, das metas alcançadas, do que foi alcançado, do que não foi, aonde um certo espírito de fraternidade invade a nossa personalidade, pelas comemorações que são dadas pelas empresas, através dos amigos invisíveis, das festas de finais de ano, aonde há ali aquela troca de presente, aonde nós reunimos com as nossas familiares na noite de Natal para fazer a ceia, para poder falar um pouco do Evangelho de Jesus, e aonde nós também nos reunimos no ano que vindouro, comemorando o ano que passou e esperando o ano vindouro, esperançosos para que tudo seja melhor. Aonde a nossa cidade é enfeitada, é decorada pelas luzes, pelas árvores de Natal, aonde nós também decoramos a nossa casa com o presépio ou com uma árvore de Natal, aonde é se falado na personalidade, na figura do Papai Noel, que ficou associada à simbologia dessa comemoração do Natal. Então é uma série de acontecimentos que faz o mês de dezembro ser um mês diferente dos demais, nesse sentido simbólico, nesse sentido comemorativo, e de uma forma ou de outra influencia no nosso comportamento esta data. Mas não é desse ponto de vista, desse aspecto, que nós queremos tecer as nossas reflexões nesse espaço. É de um ponto de vista de um Natal interno, de um Natal dentro de nós, dentro dos nossos sentimentos, dentro das nossas emoções. Deste Natal vendo de uma visão mais ampliada, não se restringindo a acontecimentos materiais da vida material, de costumes materiais, sociais, mas mostrarmos o Natal como os benfeitores do mundo maior, vai nos convidar a vislumbrarmos esta data como algo a ser realizado dentro do nosso interior. Porque cada um de nós temos o nosso Natal individual. E podemos falar que o Natal é uma experiência de nós com o aniversariante, com o nosso mestre, com o nosso modelo, com o nosso guia, Jesus de Nazaré. O Natal é esse momento íntimo que os Espíritos vai nos apresentar do nosso encontro, desse nascimento que a todos os dias deve ocorrer dentro de nós. Nesse processo de transformação e crescimento espiritual. É dentro desta visão que os benfeitores nos trazem, que nós queríamos tecer as nossas reflexões e convidar os irmãos para esta viagem, que esta data simbólica nos convida
a receber Jesus dentro de nós. E a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, justificando o título da nossa fala, a manjedoura, o início de uma nova era para a humanidade, é que na sua obra Vidas Vazias, aonde ela tece alguns comentários sobre o Natal, ela vai colocar que o Natal é um marco de uma nova era para a humanidade. Pelo significado do objetivo com que o Mestre se reveste das vestes carnais e vem ter junto conosco desta experiência terrena. Quando nós vamos lá no livro A Caminho da Luz, aonde o querido benfeitor Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, vai nos apontarmos Jesus apresentando o Mestre como o governador, como o arquiteto, que junto com uma pleiade de espírito de luz, de espíritos superiores, recebeu a incumbência do Criador, do Pai, de Deus, para governar bilhões de ovelhas, não só do orbe, mas de todo o sistema solar, sobre o amparo, sobre a misericórdia, sobre o amor desse Mestre Divino, que, como o Emmanuel vai nos apresentar, o governador e criador do orbe. E agora esse Mestre se corporifica para se transformar-se na própria lição, que, como vai nos dizer Emmanuel lá na Gênesis Planetária, que Jesus tem a missão de trazer à família humana o seu evangelho de imortalidade, o seu evangelho da imortalidade, de lições de amor e de redenção para todos nós. Então, o nascimento de Jesus agora se reveste de significação, de significativa. Se reveste de um significado especial, pelo objetivo educacional do motivo do nascimento de Jesus junto de nós. Aonde a manjedoura ali seria um marco novo para uma nova era moral para todos nós. Que depois de Jesus nunca mais seríamos o mesmo. Que depois das suas lições, como vai dizer os maiores historiadores da vida do Cristo, Ernesto Renan, ele dividiria a história no antes e no depois dele. E que a sua vida e obra não cabe na história da humanidade. Porque Jesus é um homem além das épocas. E o Natal, que simboliza a chegada desse homem incomum, do governador que deixa temporariamente a governadoria do orbe e vai a campo trazer as lições redivivas do seu evangelho, mas de um modo especial. Porque Jesus não vai ensinar as lições de amor e redenção talmente de formas teóricas, não somente dentro das cátedras, mas ele mesmo se transforma na própria lição, sendo a carta viva de Deus. Como se referia Paulo de Tarso, que nós deveríamos ser a carta viva do Cristo, através dos nossos exemplos, através da nossa fala, através da nossa moral. Jesus é a carta viva de Deus para a humanidade. Como vai nos dizer também São Francisco de Assis,
que a nossa vida deveria ser o evangelho, o único evangelho que as pessoas às vezes poderiam ler. Jesus é o evangelho do amor e da redenção viva. Jesus é a própria lição, é o caminho, é o meio. Ele se transformou no caminho para que o caminheiro nunca mais se perdesse, passando pelas provas e as asperezas da vida, licionando como superá-las, licionando como vencê-la cada uma. Ele vai deixando como guia, como modelo, estas pegadas de luzes, para que nós da retaguarda nunca mais se perderia ante os caminhos do mundo. Por isso, sim, ele dizer será a luz do mundo. É o guia que vai à frente, é o guia que passa pela caminhada, que experimenta as asperezas e as lutas do caminho para ensinar o caminheiro a passar, a lidar. E ele se transforma nessas próprias lições vivas do seu evangelho, para que possamos nós outros ler na sua vida, nos seus exemplos, como vai nos dizer Emmanuel, lá no livro Emmanuel, que as suas palavras e os seus exemplos formaram a Boa Nova. Porque não tem uma palavra de Jesus, não tem um ato do Cristo, não tem uma bem-aventurança, não tem um sermão, não tem uma parábola, não tem um silêncio, um olhar. E até mesmo as atitudes que Jesus não teve diante de tais circunstâncias, que não esteja impregnada da mais pura e nobre lição de imortalidade, de amor e de redenção das nossas almas. Por isso, entendendo a importância dos motivos pela qual ele veio, da sua missão, da sua tarefa específica de construir do que ele chamou simbolicamente do reino de Deus dentro do coração das criaturas. O coração, meus irmãos, como vai nos dizer o grande pedagogo espírita Pedro Vinícius de Camargo, na sua obra Em Torno do Mestre, o coração é a casa dos sentimentos, é a casa das emoções, é aonde nos manifestamos o que somos, o que já atingimos de evolução. Pode ser sentimentos sublimados ou pode ser sentimentos ainda primitivos, animalizados, a serem educados, a serem domesticados, a serem canalizados. É ali que Jesus vai trabalhar o seu reino. Não como muitos imaginavam que ele viria numa carruagem de ouro, numa carruagem dourada, nascendo dentro dos homens poderosos do mundo, ou trazendo grandes poderes beliciosos de armamentos, comandando grandes exércitos para dominar o mundo através do poder financeiro, do ouro e através da arma, da violência. Não. Jesus nos governaria através da maior força que a humanidade tem notícia, do amor. E ele apresentaria ele mesmo sendo o amor em carne, para que nós possamos ler nele o evangelho da vida. O evangelho da vida em abundância, que não ficaria marcada em épocas, mas que seria para todas as épocas, porque Jesus traz o código moral que nos habilita a sermos os viajores siderais da eternidade, que nos dá a habilitação de, como viajores siderais,
a alcançarmos as várias moradas do Pai, as esferas sublimes, as moradas mais felizes que nos aguarda, que nos espera. Então Jesus iniciaria a sua boa nova, dando a sua vida de exemplificação de amor. Porque não se pode ensinar amor sem antes amar. E ninguém amou de forma tão eloquente e ama-nos como o Mestre de Nazaré. Então a manjedoura se reveste de uma proposta grandiosa, de uma nova era para todos nós, de um marco. Mas aonde está essa manjedoura? Simbolicamente falando. Humberto de Campos, numa obra extraordinária, Pontos e Contos, aonde ele é um repórter do mundo espiritual, numa lição extraordinária que eu convido os irmãos a refletir sobre ela, o Natal simbólico, através da psicografia de Chico, ele vai nos dizer que todos nós, espíritos, somos um mundo aonde Jesus deve nascer. Todos nós somos espíritos e temos um mundo aonde Jesus deve nascer. Temos uma manjedoura em potencial dentro de nós. Somos uma manjedoura em potencial esperando o nascimento de Jesus dentro. Como vai nos dizer Emmanuel, que se Jesus não nascer e não crescer na manjedoura dos nossos corações, em vão os anos novos se abrirão luminosos em oportunidades para nós. Porque não haverá transformação real com Jesus. Então esse Natal acontece todos os dias dentro de nós, quando resolvemos deixarmos-nos penetrarmos pelas lições de imortalidade, de redenção e de amor, como Emmanuel assevera no A Caminho da Luz, no item da Gênese Planetária, quando ele esboça Jesus e nos apresenta como o arquiteto, o criador, o engenheiro sideral, o governador, o pastor cuidadoso de bilhares de ovelhas, sobre o comando, sobre o magnetismo do seu amor, sobre os olhos. Quando ele dizia aos discípulos que conhecia cada ovelha do Pai pelo fio de cabelo. Quando ele nos prometia que nenhuma das ovelhas da qual lhe foi entregue pelas mãos do Pai, do Criador, de Deus, nenhuma delas se perderiam. Ali ele estava falando que todos nós estamos sobre a proteção singela e amorosa desse Mestre, que quer nascer na manjedoura, como diz Emmanuel, dentro dos nossos corações, do nosso templo, do nosso mundo espiritual, como Humberto de Campos nos convida a vir para dentro, a deixar Jesus nascer dentro de nós. E quando é que Jesus nasce dentro de nós? Toda vez, meus irmãos, que viajamos para a casa dos sentimentos do coração, aonde Jesus situou como o reino dos céus dentro de nós, a casa do sentimento. Toda vez que vencemos uma má inclinação, como diz Allan Kardec, toda vez que fazemos esforço para domar uma má inclinação, vencermos um vício, vencemos uma má tendência, controlarmos uma raiva, conseguir vencer uma mágoa, conseguir perdoar mais, conseguir ser menos egoísta, menos orgulhoso, conseguir ser mais fraterno, ser mais afável. Toda vez que conquistamos uma destas virtudes, que Allan Kardec vai chamar do homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo,
um Natal, um nascimento há dentro de nós. Como vai dizer Paulo, o nascer do homem novo dentro de nós. Como vai dizer Humberto Holden, um filósofo, historiador, estudioso das escrituras, dos ensinamentos de Jesus, vai nos ensinar que é preciso mudarmos o parto do homem novo, esse parto doloroso, do aspecto moral, que é matar o homem velho, que não é sermos inimigos dos nossos vícios e defeitos, mas reconhecermos, acolhê-los, reconhecê-los e trabalhar para que eles sejam superados e vencidos. Era isto que Jesus, lá no livro Boa Nova, no capítulo 3, as primeiras pregações, tentava falar para Hanã, um homem presunçoso, materialista, que achava que o reino de Deus viria com as aparências externas, como muitos nos dias de hoje ainda esperam. Mais preocupado com o externo do que com o interno, do que com a viagem interior. Então Jesus mostrava para Hanã uma localização não mais geográfica na terra, mas uma localização espiritual, onde o homem pouco tem viajado. Jesus vai falar assim que o reino dos céus é obra divina dentro do coração das criaturas. E mais à frente, Hanã, ainda acreditando que seria obras externas, perguntando como viriam os trabalhadores de Jesus para ajudá-lo, de qual material, como ele iria usar para fazer esse reino. E Jesus vai falar da seguinte forma, de uma forma poética, alegórica, encantadora que só Jesus tem. Ele vai dizer: Hanã, não existe material mais refinado, mais nobre do que o mármore dos sentimentos. E não existe cinzel mais preciso do que o da boa vontade dos homens. Então é ali que Jesus vai instalar o reino dentro de nós. E não foram poucas vezes que Jesus nos advertia quanto às questões do coração, porque ele dizia ao homem: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. A sua nobreza ou a sua queda. O seu vício ou a sua virtude. E quando ele estava junto com os homens do templo, acostumados aos cultos externos, mas esquecidos do culto interior, ele dizia, quando banqueteava com os hipócritas, os publicanos hipócritas da época, que o mundo hoje ainda está cheio, ele dizia: não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca sai do coração simbólico, sai das emoções, sai dos sentimentos. A nossa animalidade, a nossa natureza animal, que ainda sobrepuja a natureza espiritual, na grande maioria, a nossa ainda imperfeições, as nossas incompletudes, ainda é a predominância dessa natureza, do mau controle, da ainda deseducação das nossas emoções e sentimentos, que Santo Agostinho muito bem trabalha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, mostrando que os instintos são os sentimentos embrionários, que os sentimentos são os instintos, que ainda estão em embrião, os instintos ainda estão em semente, em germe, que melhorados e educados se transformam em sentimentos. E que o sentimento maior, o ponto ápice do sentimento é o amor. E no início do parágrafo dessa lição, Lei de Amor, por Lázaro, ele vai falar que a lei de amor resume todos os ensinamentos de Jesus. É a síntese. Então, meus irmãos, o Natal é todos os dias.
A manjedoura é o nosso sentimento, é o nosso coração, é o nosso interior. É todo um processo de educação a ser feita, como Humberto de Campos, nessa mesma mensagem, o Natal simbólico, vai falar que nós temos matagais de sentimentos a serem educados, tribos de pensamentos a serem reorganizados, oceanos de possibilidades. E ele vai ampliando horizontes do verdadeiro e único significado do Evangelho, do Natal, que é deixar Jesus penetrarmos dentro de nós. Ele que veio num coxo. Porque quando falamos manjedoura, como diz Haroldo Dutra, é uma forma poética, mas a manjedoura de Jesus, sabe o que era? Era um coxo da onde se alimentavam os animais. E como vai dizer Haroldo Dutra, ele nunca deixou de ser alimento para as almas. Muitos viam o coxo, mas ali estava a luz do mundo. Naquela noite singela, naquela manjedoura que aí daria outro estudo para nós, que vai além de um símbolo de humildade, mas um símbolo de resistência, por todo o sacrifício, por todo o movimento feito para que o governador descesse à terra e viesse experimentar com nós e deixar escrito na nossa alma o Evangelho de redenção, de amor e de imortalidade. Então, meus irmãos, tempo de Natal. Lembramos do querido Chico lá no Pinga Fogo, que ele vai dizer sobre o Natal. Ele dizia que o Natal é tempo de reafirmarmos o compromisso cristão junto a Jesus. Então, todo momento Jesus está nascendo um pouquinho dentro de nós, quando nos resolvemos ser melhores. Neste Natal atípico, aonde não vamos poder reunir com os nossos familiares, pelos cuidados de saúde da pandemia, aonde as empresas não vão poder fazer suas confraternizações, aonde vai ser um Natal diferente, materialmente falando, isso não importa. O que importa é que preparamos as palhas das nossas emoções para que há esse parto do homem novo dentro de nós, como diz Humberto Holden, para que Jesus renasça dentro de nós. Isto é o Natal de Jesus. É esse o significado da amplitude que os queridos benfeitores do mundo maior, ampliando os horizontes, trazendo Jesus como modelo e guia, como vai nos dizer Kardec, como Emmanuel, logo nos primeiros capítulos do livro A Caminho da Luz, teve um ensejo de colher do mundo espiritual as informações e nos apresentarmos Jesus como governador e criador do orbe, dessa pleiade de espíritos crísticos, ordenados pelo amor incomensurável ainda por nós, do Pai, que espera que o seu Filho, Jesus de Nazaré, renasça nas nossas almas. Muita paz, um feliz Natal com Jesus, um próspero ano novo, renovados, e rumo ao que é o eterno, rumo ao que é imperecível. Jesus tem as lições. Gratidão e um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. Gratidão.